O dia começou como qualquer outro aniversário. Mensagens breves de familiares distantes, um bolo simples comprado por impulso na padaria da esquina e aquela sensação estranha de que os anos passam mais rápido do que deveriam. A tarde mal havia começado quando a campainha tocou. Ninguém estava marcado para visitas e entregas nunca chegavam sem aviso. Do outro lado da porta, nenhum entregador, apenas um pacote retangular embrulhado em papel pardo, sem remetente, sem selos, como se tivesse materializado ali por vontade própria. Dentro da casa, as coisas pareciam normais demais para o quão errado aquele objeto se sentia nas mãos. O papel se desfez fácil, revelando uma caixa de madeira escura, lustrosa, com um fecho minúsculo que cedeu ao toque. Lá dentro, sobre um tecido aveludado, um relógio de bolso antigo, prateado e frio, com um delicado padrão de engrenagens entrelaçadas gravadas na tampa. Ao abri-lo, os ponteiros estavam parados, 03:17, a hora exata do seu nascimento, segundo sua certidão. Não havia lógica. Ninguém sabia disso, nem mesmo amigos próximos. O coração acelerou quando os dedos tocaram no mostrador, e então um clique quase imperceptível. O ponteiro dos segundos deu um salto para trás. O quarto não mudou, o mundo não desabou, mas algo no ar ficou diferente, como se o silêncio tivesse se tornado mais espesso. O relógio foi deixado em cima da mesa, ignorado enquanto você tentava racionalizar. Uma brincadeira de mau gosto, um presente esquecido de algum parente antigo. Mas quando os olhos pousaram nele de novo, os ponteiros haviam se movido mais, ainda em reverso. A noite caiu com um frio incomum para a época. O apartamento, sempre tão familiar, agora tinha sombras que se esticavam mais do que deviam. O barulho da geladeira rangendo, sempre tão comum, parecia agora um sussurro rouco. E os sonhos, quando finalmente o sono veio, não foram descanso. Foram portas abertas. Você estava de pé no meio de uma rua deserta, o céu tingido de um vermelho baço, prédios com janelas que não refletiam luz, apenas escuridão. Alguém chamou seu nome, mas quando se virou, não havia ninguém. Apenas um vulto distante, observando. Ao acordar de um salto, o relógio estava na sua mão. Frio, como gelo, e o quarto, diferente. O abajur estava do outro lado da mesa. O casaco que deixara pendurado na cadeira agora estava dobrado sobre a cama. E no espelho embaçado do banheiro, uma palavra riscada a dedo na superfície. Corra! O coração disparou. Era brincadeira. Tinha que ser. Mas quando a toalha passou, pelo espelho, a palavra não saiu. E o relógio, agora aberto em cima da pia, marcava exatamente meia-noite. Os ponteiros começaram a girar rápido. E então, a campainha tocou de novo. A noite seguinte foi um pesadelo acordado. Você jurou ter trancado a porta, mas ao amanhecer, encontrou o relógio de bolso aberto em cima da mesa da cozinha. Um lugar onde tinha certeza de não o ter deixado. O ponteiro dos minutos agora apontava para um símbolo estranho gravado no mostrador. Algo entre uma espiral e um olho, que definitivamente não estava lá antes. Os sonhos da noite anterior voltavam em flashes desconexos. Corredores infinitos, de portas entreabertas, sussurros em línguas que doíam nos ouvidos, e aquela figura distante sempre um passo além do alcance. O pior era a sensação de ter deixado algo importante para trás ao acordar. Como esquecer a própria sombra no mundo dos sonhos. O café da manhã foi automático, os movimentos robóticos enquanto tentava convencer-se de que tudo não passava de estresse ou falta de sono. Até notar a primeira mensagem. Riscos finos na parede do corredor, como se alguém tivesse arrastado uma faca com força calculada. Não formavam letras, mas padrões geométricos que faziam os olhos doerem ao focar. Ao tocar, um choque frio percorreu os dedos, seguido pelo zumbido abafado de vozes distantes. Quando puxou a mão de volta, os riscos haviam sumido. O telefone tocou no bolso. Uma ligação de número desconhecido.
Do outro lado, apenas respiração ofegante e o ruído de estática. 3 segundos depois, sua própria voz, distorcida, sussurrou. Ele te viu, antes da linha cair. O histórico de chamadas estava vazio. No trabalho, as anomalias se tornaram impossíveis de ignorar. Colegas repetiam frases que você tinha certeza de só ter pensado, não dito. O elevador abriu, no andar errado 5 vezes seguidas, sempre mostrando o mesmo corredor vazio com um cheiro metálico no ar. Pior foi quando, ao olhar reflexos em janelas, notou que seu próprio semblante demorava 1 segundo a acompanhar os movimentos. Ao voltar para casa à noite, a porta do apartamento estava entreaberta. Dentro, tudo parecia normal, exceto pelo relógio. Agora ele pulsava levemente, como se respirasse, e o ponteiro das horas havia parado sobre o número 13, um algarismo que não existia no mostrador horas antes. Foi quando os sonhos invadiram a vigília. Ao lavar o rosto, a água na pia ficou vermelha por um instante. Ao desligar a luz do banheiro, o vulto do corredor apareceu no espelho por um piscar de olhos. E quando finalmente caiu no sono, não houve transição. Apenas o súbito despertar em pé, no meio daquela rua de sonho, outra vez. Desta vez com o relógio aberto na mão, seus ponteiros girando loucamente, enquanto prédios ao redor se dobram, como papel. A figura distante agora estava mais perto, e vinha em sua direção. Você acordou gritando, com o gosto de ferro na boca e o relógio batendo forte contra o peito como um segundo coração. No teto, manchas de umidade formavam os mesmos símbolos do corredor, e desta vez, eles não desapareceram. O cansaço já se tornara algo físico, um peso nos ossos que nenhuma noite de sono parecia aliviar. Você começara a evitar espelhos, não depois daquela manhã em que seu reflexo permaneceu imóvel, sorrindo de um jeito que seus músculos nunca fariam, enquanto você recuava em pânico. O relógio agora emitia um calor quase palpável quando segurando por muito tempo, como se estivesse se alimentando de seu cansaço. Foi numa dessas noites de sono evasivo que aconteceu. Você adormeceu com o relógio na mão, um descuido, um acidente, e acordou em um quarto que não era o seu. As paredes respiravam, expandindo-se e contraindo-se quase imperceptivelmente, cobertas por um papel de parede que se movia como se tivesse insetos sob a superfície. A janela mostrava um céu violeta, sem estrelas, apenas uma névoa pulsante. E então, você viu ela, sentada na cadeira ao lado da cama como se esperasse há muito tempo. Seus próprios olhos, mas mais frios. Seu cabelo, mas mais curto e desalinhado. Seus traços, mas afiados pela experiência. Ela segurava um relógio idêntico ao seu, só que o dela estava coberto de rachaduras finas, como teias de aranha em vidro. Finalmente, disse sua outra versão, a voz dela um eco distorcido da sua. Eu estava começando a achar que você nunca ia segurá-lo com força suficiente. Ela inclinou a cabeça, estudando você como um cientista observaria uma cobaia interessante. Você já percebeu, né? Que ele não é só um relógio, ele é uma porta. O chão pareceu se inclinar sob seus pés. Ela riu, um som sem humor, e continuou antes que você pudesse falar. Os vigilantes vão te dizer que é perigoso. Vão falar que você tem que destruí-lo antes que ele destrua você. Mentira! Ela ergueu o relógio dela e, por um segundo, você viu algo se mover dentro do mecanismo. Algo que não era a engrenagem. Eles só não querem que você faça o que eles não conseguiram. O quarto ao redor deles começou a se dissolver. As paredes derretendo como cera. Sua versão alterna se levantou, agarrando seu pulso com uma força surpreendente. Escuta, você tem uma escolha. Pode quebrar o relógio e voltar para sua vidinha medíocre, ou pode usá-lo, corrigir tudo que deu errado. Seus olhos brilharam com uma luz que não era reflexo. Eu sei o que você perdeu. Eu sei o que você sonha em consertar. O chão cedeu sob vocês,
e você caiu, acordando no seu próprio quarto, suando, frio, com o relógio apertado tão forte contra seu peito que deixou marcas na pele. E no espelho em frente à cama, escrito na névoa do seu próprio hálito, uma única palavra: escolha. A manhã chegou com um silêncio pesado, como se o mundo estivesse segurando o fôlego. Você encontrou o relógio debaixo do travesseiro, não lembrava de tê-lo colocado lá. Seu reflexo no espelho do banheiro parecia mais pálido a cada dia, os olhos marcados por sombras escuras. Ao lavar o rosto, a água escorreu vermelha por um instante antes de clarear, deixando apenas o cheiro metálico do sangue no ar. Foi na padaria, enquanto esperava o café, que o primeiro deles se aproximou. Um homem de terno cinza, demasiado elegante para aquele lugar simples, sentou-se à mesa ao lado sem pedir nada. Ele está te consumindo, você sabe, disse sem olhar para você, as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Cada volta dos ponteiros é um pedaço seu que some. Quando você finalmente encontrou coragem para encará-lo, seus olhos eram negros, não a cor, mas a ausência, como buracos no rosto. Os vigilantes existem para proteger o equilíbrio, ele continuou, a voz baixa e lisa. E você, acidentalmente, ou não, virou uma ameaça. Seus dedos longos deslizaram um cartão branco pela mesa. Apenas um número de telefone e um símbolo que parecia um olho dentro de um triângulo. Ligue antes que seja tarde, antes que ela te convença a fazer algo estúpido. Quando você piscou, ele já não estava mais lá. A xícara de café em sua mesa, porém, ainda fumegava. O segundo encontro veio à noite, num bar que você frequentava há anos. Só que desta vez, o garçom não te reconheceu. E as fotos na parede mostravam lugares que você nunca tinha visto. Foi seu melhor amigo quem apareceu no banco ao lado. Mas algo nele estava errado. O jeito como sorria, como piscava um segundo tarde demais. Eles vão te oferecer segurança, disse ele, pedindo sua bebida favorita sem que você tivesse mencionado. Mas segurança é só outra palavra para prisão. Seus dedos tamborilaram no balcão e você notou que suas unhas estavam azuis. Os viajantes entendem o que o relógio realmente é, uma chance. Ele inclinou-se para frente e, por um momento, seus olhos brilharam como o mostrador do relógio sob a luz da lua. Quantas vezes você sonhou em voltar e consertar tudo? Quantas noites passou imaginando e se? Seu sorriso era quase compassivo. Isso não precisa ser um sonho. Quando você olhou para sua própria mão em volta do copo, os ponteiros do relógio, refletidos no vidro, estavam girando rápido demais. O bar ficou vazio entre um piscar de olhos e outro. Seu amigo, ou o que parecia ser ele, já não estava lá. No lugar, um bilhete molhado de cerveja com as mesmas palavras que sua versão alternativa tinha dito: você tem uma escolha. E no bolso do seu casaco, o relógio pulsava em sincronia com suas batidas do seu coração. A verdade veio em fragmentos, como sonhos que se dissipam ao despertar. Você começou a pesquisar o símbolo do cartão dos vigilantes em bibliotecas e fóruns obscuros, encontrando apenas relatos apagados e contas deletadas. Até que numa madrugada, ao digitar a sequência exata de números do cartão num site de buscas, a tela piscou e um arquivo se abriu sozinho. Um documento escaneado de um diário antigo, com páginas manchadas e letras tremidas. O relógio não é um objeto, mas um parasita temporal, dizia a entrada mais legível. Ele se alimenta de arrependimentos e possibilidades não vividas. Já pertenceu a outros antes de mim. Alguns desapareceram, outros enlouqueceram. 1 ou 2 conseguiram usá-lo, mas o preço, o resto da página estava ilegível, exceto por uma frase rabiscada na margem. Ele mostra o que você mais deseja, apenas para tirar o que você mais ama. Seu próprio relógio agora tinha desenvolvido um hábito perturbador. Quando deixado sozinho, ele aparecia em lugares impossíveis, dentro da geladeira, pendurado no teto, uma vez até flutuando no meio.
do chuveiro com os ponteiros girando freneticamente sob a água. E os sonhos pioraram. Na última noite você sonhou com uma versão sua envelhecida e deformada, presa numa sala com paredes feitas de relógios. Eles mentem. A figura rosnou, segurando suas roupas com dedos ossudos. Os vigilantes querem controlar, os viajantes querem dominar. Mas o relógio só quer se alimentar. Ao acordar dessa vez, havia sangue sob suas unhas e um cheiro de queimado no quarto. O relógio estava quente como brasa em seu travesseiro, mostrando agora 3 ponteiros. O terceiro, fino como um fio de cabelo, apontava para um símbolo novo no mostrador, um coração rachado. Foi então que as mensagens começaram a aparecer em sua pele. Primeiro foram marcas de pressão nos braços, como se alguém tivesse segurado você com força. Depois, palavras surgindo em sua própria caligrafia. Não confie no antebraço. Ele mente na palma da mão. A pior foi quando acordou com a pele do peito ardendo. Ao olhar no espelho, números estavam queimados sobre suas costelas, contando regressivamente. 72, 71, C70. O último pedaço do quebra-cabeça veio de onde menos esperava, uma ligação. De sua mãe, falando sobre um tio-avô que você mal lembrava. Ele sumiu no seu próprio aniversário, ela disse casualmente. Só deixou para trás um relógio quebrado. Diziam que ele gritava sobre ter visto o próprio fim antes que acontecesse. Quando você perguntou o que aconteceu com o relógio, ela riu. Ah, sumiu também. Por que a pergunta? Ao desligar, o terceiro ponteiro do seu relógio deu um salto. O número em seu peito agora mostrava 69. E pela primeira vez, você ouviu. Não imaginou? Ouviu? O tic-tac vindo de dentro do seu próprio peito, batendo em descompasso com seu coração. Os números em seu peito chegaram a 24, quando os dois lados finalmente se revelaram por completo. Os vigilantes vieram primeiro. 3 figuras de terno cinza surgiram na sua sala de estar sem aviso, suas presenças fazendo as lâmpadas piscarem, como em um curto-circuito. O líder, aquele mesmo homem com olhos como vazios, estendeu uma caixa de metal cravejada de símbolos. Coloque o relógio aqui, ordenou, sua voz ecoando como se viesse de muito longe. Antes que ele complete a contagem, e você se torne apenas mais um alimento para a máquina. Mas antes que você pudesse reagir, as janelas explodiram para dentro. Os viajantes entraram como fumaça, seus corpos se solidificando a partir da escuridão. Seu amigo estava à frente, só que agora seus olhos brilhavam com a mesma luz, prateada do relógio. Eles querem que você acredite que é vítima, disse, enquanto os vigilantes erguiam mãos que distorciam o ar à sua volta. Mas você é o escolhido, o único que pode consertar tudo. Seu sorriso mostrou dentes afiados demais. Sua mãe ainda poderia estar viva. Seu irmão nunca precisaria ter saído naquela noite. Tudo ao alcance de um ajuste de ponteiros. O apartamento tornou-se um campo de batalha silencioso. Os vigilantes moviam-se em perfeita sincronia, seus gestos criando barreiras invisíveis no ar, enquanto os viajantes se esquivavam como sombras, contra-atacando com facas feitas de tempo congelado. Você ficou paralisado no epicentro, o relógio em suas mãos pulsando como um coração exposto. Foi então que a terceira opção se revelou. O espelho na parede estilhaçou, e dela emergiu ela, sua outra versão, agora com metade do rosto, marcado por engrenagens douradas sob a pele. Idiotas! Cuspiu, olhando para os combatentes. Nenhum deles te contou a verdade. Seu olhar queimou o seu. O relógio não é ferramenta nem parasita, é um teste. E você está falhando. Os números em seu peito chegaram a 15. A dor tornou-se insuportável, como se algo estivesse tentando nascer de dentro das suas costelas. Sua versão alterna agarrou seu pulso, forçando-o a olhar para o relógio, agora aberto, mostrando não engrenagens, mas um vórtice infinito de possibilidades.
Eles querem que você destrua ou domine, mas a única escolha real... Um viajante caiu ao seu lado, sangue prateado jorrando de seu pescoço. Um vigilante gritou algo em uma língua, que fez seus ouvidos sangrarem. É deixar ir. Os números chegaram a 5. O mundo desfocou. Você viu todas as possibilidades, todos os fins. Você como um deus do tempo, você como um esqueleto preso em uma máquina, você simplesmente deixando o relógio cair e virando as costas. No último segundo, quando os números atingiram 1, você entendeu e sorriu. O número em seu peito chegou a 0. Por um instante suspenso no tempo, tudo parou. Os vigilantes congelaram em meio a seus gestos de contenção, os viajantes como estátuas de vidro fumegante. Sua versão alterna ainda segurava seu pulso, mas seus olhos agora eram espelhos refletindo infinitas possibilidades. O relógio em suas mãos pulsou uma última vez, um batimento profundo que ecoou através da sala como um trovão distante. E então o mostrador rachou. Não foi um estilhaçar dramático, apenas uma fissura fina cruzando o vidro. Mas através dela você viu todas as linhas do tempo se desenrolando como fitas ao vento. Viu cada versão de si mesmo tomando cada decisão possível, destruindo o relógio, usando-o, escondendo-o, tornando-se escravo dele. Viu os vigilantes envelhecendo em suas torres de observação, os viajantes se dissolvendo em pó temporal. Viu sua outra versão sorrindo tristemente enquanto engrenagens douradas consumiam seu rosto por completo. E então viu algo simples, algo pequeno. A primeira mentira. O relógio nunca teve poder algum. Era apenas um espelho para o que já estava dentro de você. A fissura no vidro se alargou. Por um momento, você sentiu o impulso de tentar segurá-lo junto, de gritar por ajuda, de fazer qualquer coisa para impedir o inevitável. Mas então, soltou. O relógio caiu no chão em câmera lenta, girando uma última vez antes de atingir o piso de madeira com um clique quase gentil. O mundo desmoronou em silêncio. Você acordou de um salto na própria cama, o coração batendo forte, as mãos suadas agarrando os lençóis. O quarto estava normal, sem vigilantes, sem viajantes, sem versões alternas. A luz da manhã entrava suave pelas cortinas. Seu telefone mostrava a data, o dia seguinte ao seu aniversário. Por um longo momento, você ficou parado, tentando decidir se havia sido um sonho. Até notar duas coisas. Primeiro, no pulso esquerdo, uma marca circular quase imperceptível, como a que um relógio apertado demais deixaria. Segundo, no chão, ao lado da cama, um único fragmento de vidro fumegante, refletindo não seu rosto, mas um céu estrelado que não pertencia a este mundo. Ao levantá-lo entre os dedos, o fragmento se dissolveu como neve ao sol. Na cozinha, a cafeteira assoprou seu último vapor. Do lado de fora, pássaros cantavam. Em algum lugar distante, uma criança ria. E em algum lugar dentro de você, algo antigo e pesado finalmente se aquietou. O dia começou como qualquer outro. Apenas isso. Apenas isso.